Brasil e Argentina, graças a Deus, só numa possível decisão, porque a gente faz diferente do que a gente fez na última final, que foi vergonhosa. Vou escolher, já que vocês estão falando meio que de Diniz isso, é melhor a gente escolher o Brasil da Copa do Mundo de 2002, né? A gente precisa voltar um pouquinho no tempo, porque aí eu acho que melhoraria um pouquinho, um pouquinho pra Bastante, gente. uns mais de 20 anos só. Eu não voltaria nem em 2019, eu já irei lá em 2002 de uma vez para a gente recuperar grandes ídolos, grandes craques aí que de fato fizeram parte da nossa história do futebol brasileiro. Eu acho que Uruguai e Argentina, a busca desse 16º título é inevitável a gente falar que são os dois grandes favoritos aí fora o Brasil. Lógico que a Colômbia também ali, pelo Luiz Dias, também tudo que está acontecendo, acho que a Colômbia tem crescido, a gente tem visto um protagonismo maior, mas eu acredito muito numa seleção brasileira rejuvenescida, sabe? Eu acho que a gente tem um momento muito bom de um Vinícius Júnior que vem com moral, candidato ao Bola de Ouro. Eu acho que tudo depende de como o Brasil vai nesses primeiros jogos, de retomar a confiança, de como vai aguentar a pressão, porque o Brasil entra muito pressionado, precisa de um resultado, precisa mostrar, né, a bola, que é o que a gente quer ver, 4 linhas, o que está acontecendo ali. Então, eu acredito que o grupo do Brasil seja o grupo mais difícil, até porque eu estava lendo aqui, 40% do valor da competição dos jogadores aí, se contar, 40% está no valor dos jogadores do Brasil. Né? Então, assim, a gente tem um elenco muito valioso quando a gente pega peça por peça de quem está fazendo parte. Então, é meio que uma obrigação do Brasil fazer bonito. E a gente não pode decepcionar dessa vez. Eu falo que a maior frustração que eu tenho foi o que a seleção brasileira feminina fez na Copa do Mundo. Pela pressão, pelo momento, pelo que a gente precisava entregar. E eu acho que a masculina hoje vem pressionada também e precisa mostrar para o povo que, olha, somos ainda o país do futebol, porque a gente, do jeito que tá andando nas últimas carruagens aí, tá difícil da gente ver o carinho das pessoas acompanhando o futebol. Eu sinto falta do brasileiro torcendo pela seleção. E eu acho que a gente precisa retomar isso. E tem que ser logo. É, tá difícil. Estamos falando sobre isso há alguns anos, né? E não conseguimos, né? Aliás, ainda estamos bem distantes. Vamos falar sobre seleção brasileira daqui a pouquinho. Antes disso, só quero saber para vocês quem serão os craques ou craque da Copa América. Vamos ver aí na tela quais são as possibilidades. Temos muitos bons jogadores aí, ó. A Argentina tem um bom trio. Lionel Messi dispensa comentários. Di Maria se aposentando da seleção e Dibu Martínez eleito melhor goleiro da última Copa do Mundo. O Chile tem o veterano Alex Sanches, de 35 anos. Equador tem o Moisés Caicedo, meio-campista do Chelsea. Os Estados Unidos tem o Pulisic, que inclusive fez gol no empate contra o Brasil no último jogo. E o Uruguai, hein? Não vamos destacar Soares, não, é a nova geração. Darwin Núñez, centroavante, destaque do Liverpool, que está sempre em evolução. Federico, não podia perder essa piada, gente. Federico Valverde, do Real Madrid. E no Brasil, temos a nova geração Rodrigo Endrick e Vinícius Júnior do Real Madrid, esse trio. Na Colômbia, o Luiz Dias, ponta do Liverpool, que inclusive está interessando ao Barcelona. Temos aí uma geração que está se despedindo, né, Miri? Tem Alex Sanches já veterano, tem Di Maria, tem Lionel Messi, tem uma galera aí que tá que pode ser a última dança, o último tango desses jogadores. Para você, quem será assim o craque da Copa América? Então, eu acho que faltou um aí. Faltou o Kendry Diga. Páez, do Equador. Muito bem Eu tô, lembrado. o Um Kendry Páez fenômeno. é um fenômeno. É do Chelsea já, né? Ainda não foi porque ele não tem idade para ir. Ele vai daqui 1 ano e meio ou 2. É muito jovem, tem 16 anos e pouco. É um fenômeno. Então, eu acho que a gente tem vários candidatos, assim. Como eu estou apostando muito na Colômbia, eu ficaria com o Dias. Eu realmente aposto. Porque, assim, seja Messi, pelo que eu vi o Messi jogar hoje, ele vai ser um cara muito importante para a Argentina, mas talvez ele não seja o grande destaque dessa Copa. Eu acho que pode ser alguém que a gente ainda não tenha falado, sabe? Gostaria que fosse alguém diferente. Gostaria que fosse o Dias. Gostaria que fosse a Colômbia. Gostaria de ver um outro time chegando, chegando assim, sabe, para brigar mesmo. Agora, duas coisas que eu queria falar. Uma, eu não sei se vocês viram a abertura da. Não viram? Viram o comecinho? Então, gente, tem uma coisa que me assustou. Começou com uma missa. Começou com salmos. Começou com pessoas falando o nome de Jesus, de Deus e amém. Que diabo é isso que está acontecendo no mundo? O que aconteceu naquela abertura?
Gente, eu me senti num episódio de Handmaid's Tale. Eu achei que alguém alguma hora ia falar Blessed be the fruit. Que coisa pavorosa. Pavorosa. Eu fiquei esperando alguém comentar no Twitter, ninguém comentou. Eu amanhã vou pesquisar um pouco sobre isso, porque eu quero entender o que é que aconteceu. Gente, assim, religião não se mistura com nada. Religião é da ordem do privado. Não adianta enfiar a goela abaixo. Não é assim que acontece. Eu fiquei horrorizada com essa abertura. Horrorizada. E a outra coisa Mili, que eu só queria uma falar é. ressalva, porque na Champions feminina também, quando eu fui lá na Espanha, tinham faixas da Palestina dentro do campo e as pessoas entrando e fazendo essa movimentação. Eu lembro de filmar e de questionar qual era o posicionamento político e por que as pessoas estavam fazendo isso lá em uma abertura FIFA. Então, assim, é uma coisa que está sendo presente em vários momentos de eventos de futebol que não teriam que ter esse viés. Então, assim, é uma coisa realmente a ser questionada, que é um bom ponto que você levantou em relação a isso. Só essa Não, ressalva eu aí, acho porque eu já vi isso acontecer. eu não lembro disso da abertura, mas as faixas políticas, eu sou a favor. Vamos aí, vamos, tudo bem, vamos se manifestar politicamente. O que eu acho uma aberração são essas manifestações religiosas com o mundo nesse lugar que está. Esse apelo religioso misturado à política que faz, por exemplo, o Brasil votar ou pensar em votar uma lei a favor do estupro, que aconteceu agora, gente. Isso aconteceu agora, a gente acabou de passar por isso. Então, isso me arrepiou. Eu realmente me senti num episódio de The Hand, eu achei que era uma brincadeira. Não era. Era real. As pessoas falando salmos antes de uma Copa América. Então, isso precisa ser muito bem pontuado, assim. Não é normal, tá? Não é normal. Agora, outra coisa, eu acho o Brasil, né? A Yara falou e eu concordo com ela, assim. O Brasil não mobiliza como a Argentina. Não mobiliza, porque se a gente pegar o futebol brasileiro, ele é muito melhor do que o argentino hoje. A gente ganha a Libertadores direto. A gente vai para as finais um contra o outro. A Argentina não. Agora, em matéria de Nossos seleção, a jogadores são Argentina mais está. valiosos, né? Também. Os clubes têm mais Exato, sucesso, os jogadores valem mais, sim. exato. Agora, nas seleções, não. A Argentina é muito melhor. Então, tem alguma coisa acontecendo aí. Alguma coisa que o Brasil, a nível nacional, está fazendo de errado, né? E a Argentina está fazendo de certo. Pois é, e falando do Brasil, por esse processo de tentar resgatar essa identidade, inclusive Dorival Júnior fala isso na sua apresentação na seleção brasileira, e agora nesse processo de uma reconstrução, né, de uma renovação também. Alicia, como é que você está vendo essa seleção? A gente teve uma amostra aí com Dorival Júnior de 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Você está vendo uma cara nova? A gente está vendo jogadores que estão se despedindo aos poucos, né? Aquelas figurinhas carimbadas não vemos mais, como Casemiro, Neymar, Thiago Silva, por motivos diferentes, mas enfim, tem jogadores jovens surgindo. Você acha que essa seleção, pelo que apresentou, né, por este histórico curto, né, já que esse processo começou muito recentemente, é positivo? Você tem visto coisas boas para essa seleção? Eu tenho, Luísa, e quero só colocar aqui, me colocar ao lado da Milha nessa questão, porque me chamou muita atenção também. A questão religiosa, a gente está falando de uma festa, até na transmissão eles falavam, né, da junção dos povos, estamos aqui, vários povos, nananã, e aí você faz uma coisa que não é um movimento de sincretismo religioso, é uma coisa só, né, muito específica, que também acho que não tem lugar ali e que manda uma mensagem muito clara e muito preocupante. Então, queria só pontuar isso. Em relação ao Brasil, Sem dúvida. eu Assino vi embaixo. uma. É, obrigada. Gente, Eu não vamos vejo. esquecer, Alicia, me perdoa, é que eu lembrei de uma coisa. Não vamos esquecer que foi em nome de Deus e de Jesus que os colonizadores chegaram aqui e dizimaram populações originárias. Então, é de um mau gosto o que eles fizeram na abertura dessa Copa América, de um mau gosto. Assim, eu preciso ainda de tempo para assimilar o que aconteceu hoje na abertura. Historicamente, gera um incômodo parecido com jogar a final da Libertadores na Espanha, né? Que foi aquele crime que também cometeram contra a nossa história e a decolonização. Mas
Em relação ao Brasil, eu acho que o Dorival começou tomando decisões bastante corajosas, que é deixar de convocar algumas dessas figuras que são meio que pareciam, né, ser meio intocáveis, e ele já chegou mostrando que, assim, precisamos renovar. Né? Por sorte, Neymar não está disponível, então ele não precisa tomar essa decisão de tê-lo ou não como parte do grupo, e alguns jogadores também garantiram dentro de campo que ficasse, né, facilitaram a vida do Dorival para não convocá-los. Então, assim, há um movimento de renovação que eu espero que aconteça com o próprio Andreas Pereira tomando o lugar do Paquetá, que eu não acho que está tão bem, né, que tem uma série de problemas extra-campo também, mas enfim, acho que ele tomou essa decisão. Em relação ao Endrick, por exemplo, ele, ao que tudo indica, vai mantê-lo no banco, mas aí a gente está falando ali também, a gente tem o Rodrigo, tem Vini Júnior, assim, é todo mundo novo, né? Você não está deixando o Endrick no banco para um cara de 35 anos jogar. Então, existe um movimento de renovação grande. O que eu acho que aí não passa pelo trabalho do Dorival é que essas coisas levam tempo, né? O Scaloni pegou essa seleção e levou essa seleção a títulos, mas o Messi foi ganhar o primeiro título da vida dele agora, né? Pela seleção da Argentina, com essa Copa América em cima do Brasil e depois com a Copa do Mundo. Então você, mesmo com um ídolo de uma geração, né, um dos maiores jogadores da história da humanidade, você não faz um time do dia para a noite, né? Mesmo tendo jogadores mais valiosos, as melhores peças, as melhores condições, estruturas, você não tem. E o que o Brasil fez, né, pela gestão da CBF, como eu disse, foi jogar parte desse tempo muito precioso no lixo. Né? Primeiro sem treinador, depois com um treinador interino, né, no caso do Diniz, que fez um trabalho muito ruim na seleção, que também era possível de prever, porque o trabalho do Diniz é um trabalho que leva tempo para implementar, era difícil que desse resultado de cara. Também é um cara que precisaria ter tido paciência e não houve. Então, o que o Dorival vai precisar fazer é transformar um time, né, pegar um monte de jogador talentoso e transformar num time. E aí eu espero que haja paciência com o trabalho dele, caso não dê frutos já agora, né? Porque não tem mágica, gente. É muito pouco tempo para treinar, não tem essa intimidade. E tem uma relação dos argentinos com o futebol que não tem a menor comparação com a nossa. Não tem. Não tem. Os argentinos gostam muito mais de futebol do que a gente, e os argentinos gostam muito mais da sua seleção do que a gente. Né? Tem muita gente aqui assim, que não vê a hora de acabar a Copa América para sair do caminho do Campeonato Brasileiro. Né? Os argentinos têm uma relação muito mais próxima, então acho que também passa um pouco por isso, né? Essa entrega, que no Brasil acho que é uma construção, né? Vejo um excelente time entre os craques, espero que o Kendrick Paz brilhe, espero que o Endrick brilhe, acho que se ele tiver espaço, tempo dentro de campo, ele vai brilhar. Tem assim uma nova geração linda, né? Que é para essa Copa América. Mas em relação ao Brasil, eu acho que leva um tempo para dar liga, né? Vai precisar, por enquanto não deu muito, né? Esses 2 amistosos do Brasil, ruizinhos. Mas é difícil. E o Brasil tem um grupo difícil, né? Concordo com a Yara. Assim, é o grupo mais difícil, é o grupo do Brasil. Tem que sair, tem que sair. Tem um risco de sair em segundo? Tem um risco de sair em segundo. Então, acho que precisa, assim, não tem muito espaço para errar e é um torneio de tiro muito curto.